Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você mais uma vez para meditarmos acerca da Palavra de Deus. Como é que foi o seu dia ontem? E hoje? Como é que foi o seu dia? Você passou aí muito tempo em casa? Você saiu para trabalhar? Domingo passado eu espero que você tenha ido à igreja, né? Que eu tenha conseguido, né? Tenha tido essa oportunidade. Mas me responda uma coisa: de segunda a sábado, as pessoas, né, que tiveram contato com você, né, que têm contato com você, elas conseguiram perceber que você é uma nova criatura em Cristo? As pessoas que estão ao seu redor, elas conseguem ver aí que Cristo é o centro da sua vida? Que as suas ações, a sua fala, que isso aí é um retrato fiel daquilo que você abraçou, da sua fé em Cristo? Será que Ele, Cristo, é de fato, né, como nós cantamos aí, o nosso, o meu, o seu universo? Será que isso é verdade no dia a dia? Você consegue aí iluminar a multidão, ainda que seja uma tarefa solo? Ou será que no dia a dia, nos relacionamentos, você aí é tragado pelas densas trevas? Nós temos aí visto, né, Colossenses, e aqui a gente está nas últimas instruções, né, do apóstolo Paulo, aqueles irmãos. São orientações práticas, são orientações para o dia a dia, para o viver diário de um servo de Cristo Jesus. E eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor. Isso precisa ser mais que palavras. Precisa aí sair dos lábios de pessoas que realmente entenderam quem é o centro, quem é a autoridade na sua vida. Acompanhe comigo, nós vamos estar lendo, né, finalzinho do capítulo 3 e alguns versos, né, do capítulo 4 de Colossenses. Acompanhe comigo. Eu vou estar lendo Colossenses 3 a partir do verso 18, que diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas por subvigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita,
Nisto não há acepção de pessoas. Colossenses 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu li o capítulo 4 até o verso 6, né? Até o verso 6. E aqui a gente tem Paulo, né, dando orientações práticas àqueles irmãos. E a partir do verso 8, ele está falando aí sobre autoridade. Autoridade na vida. Ele vai fornecer para aqueles irmãos questões práticas para a vida diária daqueles cristãos. Aqueles, né, que morreram e ressuscitaram com Cristo, aqueles que estão unidos com o Senhor. Ele vai dizer que existem implicações práticas e que essas implicações práticas, elas vão aí depender, elas vão fluir da dependência deles, dos cristãos, com Cristo. E aí o capítulo 3, né, a partir do verso 8, ele vai falar sobre autoridade e submissão. Vocês se relacionam, vocês vivem numa comunidade, vocês estão aí vivendo um relacionamento em casa e fora dela. E aí a primeira coisa que Paulo vai falar acerca dessas orientações práticas, ele vai falar acerca dos relacionamentos dentro de casa, da família. Ele vai aí orientar maridos, mulheres, filhos, pais. Os escravos, né, que fazem ali, que estão ali trabalhando também nas casas. E a primeira orientação que ele vai dar é para as mulheres. E ele vai dizer para as mulheres: sujeitai-vos. Alguns homens adoram ouvir isso, não é? Batem palmas. E ele vai dizer às mulheres: sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Às vezes, eu estou aí conversando com pessoas, né, com maridos e mulheres, e às vezes eu me envergonho. Eu queria só uma oportunidade para cavar um buraco e desaparecer. Pela forma, às vezes, que eu vejo, desrespeitosas, na forma desrespeitosa. Que a mulher trata o marido, ou vice-versa, como o marido trata a mulher. Paulo está dizendo para aquelas mulheres, daquela igreja, que elas deveriam estar sujeitando-se aos seus maridos.
não para ser um capacho do marido, não é? Não para ser alguém que o marido pudesse limpar os pés, não é essa a orientação, não. Mas ele está dizendo para aquelas mulheres que elas deveriam sujeitar-se aos seus maridos como ao Senhor. Que elas deveriam estar aí nessa liderança dos seus maridos, como elas estão sob a orientação, sob a liderança do seu Senhor. E por que isso? E ele vai falar, depois de falar às mulheres, ele fala aos maridos. Eles dizem: maridos, vocês precisam amar suas mulheres. Por que as mulheres estão aí sujeitas aos seus maridos? Porque a orientação é para que os seus maridos amem as suas mulheres. Aquele amor que o Senhor teve, sabe qual foi o amor que o Senhor teve? Aquele amor que se entrega. Tratem as suas mulheres com zelo, não com amargura. Quem é que não quer ser conduzido assim? Sendo tratado com amor, com zelo, com dedicação. Vocês precisam fazer isso. As mulheres precisam ser sujeitas a seus maridos e os maridos precisam amar suas mulheres, dedicar-se a elas. E as pessoas que estiverem vendo isso vão conseguir perceber a diferença que vocês fazem. Porque os relacionamentos de vocês são baseados por aquilo que vocês aprenderam do seu Senhor. Agora me responda uma coisa. Os seus vizinhos, eles conseguem perceber o relacionamento de vocês assim? Com sujeição e amor? Será que aquelas pessoas que estão mais próximas a vocês conseguem perceber isso? E aqui eu não estou dizendo que os casais nunca vão discutir, nunca vão ter opiniões diferentes, não é isso. Nós somos pessoas diferentes que pensamos diferentes, mas essas diferenças não podem servir como desculpas para as gritarias, para os xingamentos, para a falta de respeito. Para as palavras amargas que saem como espadas afiadas. Ai, irmão Marli, você diz isso porque não sabe a bênção que eu tenho na minha casa. Não sei, mas o Senhor sabe. E Ele está dizendo que nós precisamos viver uma vida assim. Filhos, não sejam rebeldes. Nós falamos sobre rebeldia domingo. Não sejam rebeldes. O verbo aqui é obedecer. Obedeçam em tudo aos seus pais. Não está dizendo para você obedecer o pai bonzinho, mas está dizendo para em tudo você obedecer seus pais. Então o espírito de rebeldia deve estar para longe de vocês. Os pais, eles precisam
também ouvir o que a palavra diz. Não irritar. Não irritem aos seus filhos para que eles não desanimem. Eles devem obedecer a vocês, mas vocês precisam ter equilíbrio. As coisas que vocês estão exigindo, que vocês querem que eles atendam, precisam ser plausíveis. Escravos. A sociedade tinha os seus escravos ainda. Não há distinção entre escravos e livres para o Senhor. Mas eles estavam vivendo uma sociedade em que eles ocupavam uma posição e como servos do Senhor, eles precisam obedecer em tudo aos seus senhores. Não porque os senhores estavam olhando, não porque os senhores estavam vendo, não porque eles queriam agradar aos homens, mas eles deveriam obedecer com sinceridade de coração, porque antes de qualquer coisa eles pertenciam, eles temiam ao Senhor. Isso não é diferente para a gente hoje, filho. Isso não é diferente para a gente hoje. Ele falou para os escravos, mas haviam senhores também, convertidos. E Paulo está dizendo para esses senhores. Ele não se preocupou apenas com os servos, mas os patrões também tinham o dever de não se aproveitarem dos seus servos. Vocês precisam tratar os seus servos com justiça e com equidade. Há um Senhor nos céus. Vocês não podem achar que são soberanos, senhores da vida e da morte. Vocês precisam lembrar que também são servos de Deus. E precisam tratar os servos de vocês com justiça, com equidade. As questões práticas do dia a dia, a vida familiar, as relações profissionais, patrão, empregado, mulher, marido, pais e filhos. A orientação para eles não é diferente para as nossas vidas hoje. A nossa casa precisa refletir a glória do Senhor. Os patrões, a quem servimos, para quem trabalhamos, precisam olhar para as nossas vidas e ver que somos servos de Deus, que fazemos o melhor. Porque antes de agradar ao patrão, nós estamos fazendo para o Senhor. Os patrões, que são servos, precisam dar bom testemunho do nome de Cristo, tratando os seus empregados com justiça e equidade. É o que a palavra nos diz. Depois dessas orientações, não é? A vida prática, Paulo aí vai encorajar aqueles irmãos que eles sejam diligentes na oração, que eles sejam dedicados à oração. Nós precisamos fazer, né, as coisas que acontecem conosco serem conhecidas diante do Senhor e fazemos isso através da oração, da conversa que nós temos com o nosso Pai. E Ele está dizendo isso. Vocês precisam perseverar em oração. Perseverem. Peçam, conversem, busquem orientação.
Mas não façam apenas isso, não. Vocês precisam serem diligentes também nas ações de graça. Vocês precisam pedir aí a Deus, vocês precisam orar. Mas não esqueçam de agradecer. Será que essa não é a palavra para você hoje? Para que você tenha de fato uma vida de oração, uma vida aí de busca, de direcionamento. Eu conversava com uma irmã domingo e ela dizia: Irmã Marli, Deus não faz as coisas sem comunicar aos seus servos. É verdade. Ele fala com os seus servos, ele orienta. Ele fala com você e você fala com ele. É nessa busca, nessa intimidade. E a gente faz isso através da oração. Mas não se esqueça de agradecer. Não esqueça de dizer para o Senhor o quanto você é grato. Grato a Ele pelas respostas que você já teve. Você é grato pela presença dEle na sua vida. Você é grato porque Ele resgatou você. Você é grato porque está respirando. Você é grato porque mesmo na dificuldade, mesmo nas tempestades da vida, mesmo nos momentos de dor e aflição, você não está só. Então você é grato. Faça a lista de quantas coisas você tem para agradecer. E aí, Paulo vai dizer para eles: vocês precisam estar aí se dedicando à oração. Vocês precisam estar aí vigilantes para agradecer. Vocês precisam fazer isso em todo o tempo. Enquanto a gente estiver por aqui. E aí ele aproveita essa oportunidade para pedir oração. Ele estava preso. Ele estava preso. E aí ele pede a Deus: orem. Orem para que Deus abra aí uma porta. Me dê aí uma oportunidade para pregar o Evangelho. Para continuar o meu ministério. Há coisas que eu sei, que eu sinto, que eu ainda preciso fazer. Então orem por mim. Sejam intercessores. Eu estou preso, mas quero continuar com a obra que o Senhor tem. Eu não vou parar porque fiquei preso aqui, não. Há pessoas parando, viu? E nem foram para a cadeia. Mas estão parando porque a adversidade chegou. Eu estou algemado, mas orem. Eu quero continuar a obra do Senhor. Era o desejo dele. E depois de falar isso, né, como é que eles deveriam viver naquele núcleo familiar, como é que eles deveriam proceder nessa relação de emprego, ele chama a atenção deles para a vida de oração e ações de graças, a vida de intercessão, não só por eles, mas pelos outros. E aí ele vai dizer: portai-vos com sabedoria para aqueles que estão de fora. Ele está dizendo que aqueles irmãos eles deveriam portar-se, eles deveriam andar com sabedoria. Olha, os cristãos, né, os primeiros cristãos, eles não eram bem vistos na sociedade. Havia muitas acusações contra eles, né? Eram considerados, né, ateus, já que eles não serviam aos ídolos, aos deuses, né, que os outros serviam. Haviam festas que não eram bem entendidas, bem
interpretadas, né? Eles não prestavam aí aquela adoração ao imperador, participavam aí da ceia, né? Comer carne, beber o sangue do Senhor, o ósculo santo. Então eles não eram bem vistos. Paulo está dizendo, mas vocês precisam andar com sabedoria. Aproveitem a oportunidade. A vossa palavra ela precisa ser sempre agradável, temperada com sal, para saber responder a cada um. Eles precisavam viver, eles precisavam interagir com os outros. Não é? A evangelização através, né, dos relacionamentos, mas isso sem contaminação. Não para parecer um deles. Há cristãos hoje que estão aí se misturando à multidão que você não sabe quem é quem. Ou às vezes, para surpresa sua, eles parecem até piores. Vocês precisam saber responder a cada um. Vocês não estão aí para se parecer com eles, mas para fazer a diferença e responder com sabedoria. Vocês não podem perder as oportunidades. A vossa palavra precisa ser agradável, não um linguajar torpe, vil, não a boca cheia de mentiras, de maledicências, de coisas obscenas. Depois ele vai falar acerca daquelas pessoas que estão com ele trabalhando. E aí encerra a carta. Traga isso à sua vida. Relacionamentos saudáveis que glorifiquem a Deus. Relação patrão-empregado saudável que glorifica a Deus. Um relacionamento no meio dos incrédulos também que agrada ao Senhor. E uma vida de oração, de direcionamento que vem do alto. E um coração agradecido ao Senhor. Que sejamos assim. Que essa seja a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária. Uma vida que glorifica ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.